Boa noite, meu nome é Luiz Catarino. Vamos dar sequência aqui às nossas aulas do inversor de frequência da Agion. Hoje nós veremos aqui, na aula passada, né? Nós vimos que falei sobre multispeed, sobre fazer o partida, sentido horário e anti-horário através dos relés, né? E também falamos sobre alguns parâmetros que é necessário. Então a gente vai começar essa aula aqui. Primeira coisa é ver quais são os parâmetros mais importantes e aí sim a gente colocar o valor neles, né? Mas antes disso, eu peço a todos que se inscrevam no canal, deixem seu like, também sininhos de notificações e divulguem isso ao maior número de pessoas que vocês conheçam, assim, da parte de automação, tanto em cursos profissionalizantes, como formação continuada, técnico, tecnólogo, o que for. Nosso objetivo aqui é passar a informação. E ele sempre lembrando que nesse caso aqui, a gente está fazendo com o inversor da Agion, tá? Então a gente vai usar o manual dele e vai ter que estudar os parâmetros dele. Se você pegar um outro inversor de outra marca, com certeza os parâmetros não vão bater. Então é necessário fazer, mas a gente vai ensinar como chegar lá, como descobrir esses parâmetros e como trabalhar com eles, independente da marca do inversor, seja VEG, seja SW, né, do que for. Então vamos dar sequência aqui. Eu queria ver com vocês, a gente vai ver o primeiro aqui é os parâmetros, né? Então o que eu queria mostrar para vocês primariamente, né? Primariamente nós temos aqui os parâmetros do Agion, né? Então a gente vai, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, gente, é saber, né, o motor, né? Então quais são os dados do motor que nós temos? O motor trifásico, ele é 220 VAC, tá? Ele é um motor trifásico 220, tá? VAC. Então o primeiro parâmetro é o que a gente já está falando aqui, né? Então o primeiro parâmetro é a tensão. Então a tensão dele é 220 VAC. O segundo parâmetro é que ele é de frequência, né? Uma frequência de 50 Hz, tá? Ele é uma frequência de 50 Hz. Esse é o primeiro parâmetro, né? O segundo. O terceiro é que ele é de uma corrente de 0,1 ampere, né? Então ele é ampere, né? E a rotação dele aqui no 4, tá? Aqui no 4, a rotação dele seria 1200 RPM. Então isso daí são as informações básicas que a gente tá tendo, né? Logicamente tem inversor que pede cosseno φ, pede um monte de coisa, né? Mas nesse daqui vamos só atentar aqui o primeiro. Então os parâmetros que a gente vai fazer, o primeiro, né, parâmetro que a gente tem que colocar aqui, pessoal, é esse parâmetro aqui, o P007, que é o de desbloqueio, né? Então o P00, né, aqui, P007, a gente precisa colocar o que nele aqui? Precisamos colocar o valor 28 para quando formos inserir. Quando a gente vai escrever no inversor, a gente coloca o valor 28, aí ele desbloqueia. Quando a gente acabou, o pessoal que é da manutenção acabou e não quer que ninguém mexa, você vai lá e coloca o valor 0 e dá Enter. Aí ele vai bloquear o inversor, aí o operador ou uma outra pessoa que não tem o know-how necessário não vai conseguir mexer nele, tá? Mas aí nós temos esse outro parâmetro aqui, que é o P008, né? Só para vocês saberem o que esse parâmetro faz. Esse parâmetro aqui, imagine que você lá, por algum motivo, alguém entrou lá e mexeu em um monte de coisa e você não está conseguindo mais, fazer ele rodar. Mexeram tanto que não tem como você saber. O que você faz? Você pode fazer um reset de fábrica. Então você vai lá no parâmetro 008, digita o valor 103, né? Vai lá, escreve 103 com a setinha ou mais ou menos, escreve lá 103, dá Enter e ele vai apagar. E ele vai voltar todo o padrão que está aqui, ó, que está aqui no manual. Aí você consegue, aí logicamente o bom sempre é você ter isso marcado ou num caderno, ou no seu micro, num
arquivo que você tenha na rede aí da empresa, que seja da manutenção, você deixa lá. E depois você só tira uma cópia dessa folha e vai lá e coloca os parâmetros, né? Aí o outro aqui seria o P010, né? Então aqui, ó, esse aqui é o valor 107 para resetar de fábrica, né? Então aí você reseta ele de fábrica, né? E aí o que você faz mais aqui, né? Aí você vai ver aqui parada por rampa, você vai continuar ele com 0, né? Porque ele vai ter. Aí a rampa de aceleração e desaceleração você define. Então seria o que? O P011, né? Que seria, aqui tá 10 segundos, né? Mas vamos colocar lá, se vocês quiserem a gente deixa aqui nesse padrão e depois na próxima aula, na aula de inserir os dados e fazer o teste, a gente vê o que faz. Então esse é um para esse é de aceleração, tá, gente? Aceleração, e o P seria o P11, né? 10 segundos aqui. E o P12 aqui também, esse seria de Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, e aqui desaceleração, tá? Depois nós temos a primeira rampa, a segunda rampa, o P21 o backup, né? Então aí aqui é o seguinte, né? Quando ele não tem uma frequência estipulada mínima, ele sempre usa a última, tá? Então quando você coloca aqui, ó, em 1, habilita, usa a última referência. Então se você teve uma última referência, sei lá, começou com 20 Hz, ele vai ser 20 Hz, tá? Então aí isso daí é só um backup de frequência, né? Caso você não coloque aqui, né? Aí a gente tem aqui o P23, tá? O P23, que vai ser o que? Frequência mínima. Então o P023, frequência mínima. Então a gente vai colocar aqui 0 Hz, tá? Então a gente quer 0 Hz. E aqui, aqui vamos colocar mínima, né? Mínima. E aqui no P24 nós vamos colocar, tá? Máxima. Aí a gente coloca, vamos colocar aqui 60 Hz, tá? Vamos trabalhar com, quando a gente for fazer agora, a gente faz no multi-speed, a gente faz com até 50 Hz, né, gente? Porque aqui o motor é 50 Hz, então ele vai só até 50 Hz, porque o meu motor aqui é 50 Hz, né? Então a gente vai usar esses dados aqui. Então, HZ, tá por aqui. Aí a gente vai usar até 50 Hz. P24, depois o que a gente vai usar? Aí a compensação de torque a gente deixa o mesmo, frequência de chaveamento pode ser 10 kHz. Aí aqui ele já tá para essas três, então não tem, né, de sobrecarga, então a gente tem que lembrar que o nosso é 0,1 ampere, né? Então controle de corrente máxima, né? Então aqui no 21 a gente vai deixar ele o P052, né? E aqui ele já coloca de acordo com a sua então o P51, ó, o vamos ver, P051 seria o que? Corrente e sobrecarga. Então a gente vai colocar o que? Vamos colocar aqui uma sobrecarga de 1 ampere. Como ele é, né? Aí é 1 ampere, né? Então corrente de sobrecarga. Aí o P052 corrente de sobrecarga será de 1 ampere e controle de corrente máxima, né? Então a gente vai dar uma corrente máxima aí também de 1 ampere. Vamos fazer com 1 ampere, né? Então 1 ampere, corrente máxima, né? Ou a gente pode colocar 0,5. Vamos colocar 0,5, 0,5. Ele fica 5 vezes o que ele tá lá, né? 0,5. Vamos ver se ele vai desarmar, né? O 0,5, 0,7, né? Que é 7 vezes, né? Então vamos ver se ele vai tá cravadinho, né? Aí a gente vai usar essa tensão de mínima do barramento.
Aí o ganho da entrada analógica depois a gente vê. Aí aqui, ó, o P101. P101 a gente vai deixar em 0, né? Agora, né? Mas aí a gente vai fazer no futuro de 4 a 20. Aí a gente é obrigado a colocar o que aqui? O número 1. Aqui está o 0. A gente vai fazer o primeiro com de 0 a 10. Aí depois nós vamos colocar o 2, né? Desculpa. Pode ser 1, depois o 2. O CLP aqui consegue fazer de 0 a 20 e de 4 a 20. Então vamos colocar primeiro o P101, valor 0, que vai ser o que? Tensão de 0 a 10 dCc, né? E aí a seleção, a entrada da então a seleção do DI4 a gente não vai deixar aqui, tá? 4 ou saída analógica em corrente, a O0, né? A gente vai deixar aqui como 0 mesmo, tá? Aí o tipo de saída analógica do P103, o tipo de saída analógica a gente vai deixar em 0, que é referente a isso daqui, tá? Então a gente vai deixar em 0. Então o P103 é igual a 0, tá? A gente vai deixar em 0. E a função da saída de relé, né? A função da saída de relé. Então a função de saída de relé, ele está aqui valor 2, quando a frequência de saída for maior que P105. Aqui, ó, P124 a 120. Então a gente deixaram 60, né? Então o P105 aqui nós vamos ter que colocar o P105, nós vamos colocar ele 50 Hz. 50 Hz, tá? Vamos colocar isso aqui. Depois P106, a corrente de saída relé, né? Aí a gente não vai usar. Os multispeed depois a gente faz. Todos eles estão com 5 Hz, tá vendo? 5 Hz. A gente pode fazer assim, ó, quando a gente for fazer as 8 combinações lá, que a gente vai usar o DI1 para partida, então aí você habilita o inversor no DI1 e aí você vai fazer as 3 saídas, as 3 entradas depois, DI2, DI3 e DI4, elas vão ser a seleção de multispeed. E aí o que vai acontecer? A combinação desses 3, eles dão 9 combinações, só que a gente vai ter só 8 velocidades, de 1 a 8, né? E aí a gente vai usar o mapa de Carnot. Eu vou explicar isso na aula que vem, que a gente faz. Por enquanto vai ficar assim, porque a gente vai fazer somente, a gente só vai fazer somente através do... A gente vai fazer isso aqui somente através lá quando for fazer muito speed. Como a gente vai fazer agora só avança e retorna, avança direito e esquerdo, vai ser assim, né? Aí a gente vai fazer aqui, ó, o P103 é seleção de frequência de saída do inversor. A gente não vai usar isso aí ainda, né, tá? A gente não vai usar isso daí. Seleção do comandos do inversor. Então, ele tá em 0, tá vendo? O P302, ele está em 0, né? Por quê? Porque ele está o comando pelas teclas da HM. Tanto que agora eu vou mexer lá, é só pela tecla, né? Eu não consigo aqui dos bornes, porque eu não habilitei aqui ainda no inversor, né? Então aqui a gente vai colocar o que, ó? A gente vai colocar aqui o valor 1 no P302, valor 1, né? Porque a gente vai querer usar o DI1, que aciona e desaciona, o DI2 definitivo por P304. Aí aqui, ó, o 2, ó, pode usar o 2. Seria o 2 aqui, ó. Avanço e retorno, né? Então a gente vai usar o 2. O valor 2, porque o valor 2 aqui, ó, é comando pelas entradas digitais. O DI1 avança e o DI1 e DI2 retorna, né? E aí a gente vai usar aqui, né, sentido de giro do motor, né? O P302 vai ser o 2 via comando digital. Vai ser o P303, né? O P303 via o comando digital, que é o valor 2, tá bom? Então a gente parou aqui, né, gente? Então eu vou fechar essa aula aqui e a gente já preencheu o sentido de giro. Então a gente vai usar o DI1 para avanço e o DI2 para retorno, tá? Aqui no P302. E no P303 a gente vai usar via comando digital, que vai ser os bornezinhos quando a gente fechar eles, tá? E aí, né, a função do DI2 vai ser o que, né? Sentido de giro vai ser 0.
né, o P304, aí a gente coloca aqui, ó, o P304, né, a gente vai aqui através do, não vai ser multispeed por enquanto, só vai ser sentido de giro, vai ser o valor zero, como tá aqui, tá bom? Então eu vou terminar essa aula aqui, vou começar, porque já deu alguns minutos aí, deu 15 minutos, então a gente fecha essa aula e depois dá prosseguimento na parte 4. Essa é a parte 3. E pedir a todos então que, se gostaram do vídeo, deixem seu joinha, se inscrevam no canal, apertem sininhos de notificações e também, né, divulguem essas aulas ao maior número de pessoas que vocês conhecem aí do técnico, formação continuada, qualquer curso de automação que mexa com o inversor, né? Esse é o nosso maior objetivo, ajudar vocês aí a fazer isso via o CLP, o ISOZOPT, né? Através do DVP12SE que nós vamos fazer com a G1, tá bom? E sempre lembrando, a prática faz o mestre. Então pratiquem bastante para que vocês possam sim galgar melhores oportunidades. Fiquem com Jeová e até a próxima aula.